Olá, bem-vindo a mais um vídeo aula do curso de Introdução à Probabilidade Estatística. O tópico de análise bidimensional e a gente vai falar sobre variáveis quantitativas. Tá? A gente já viu a questão de como a gente busca observar a associação entre variáveis de diferentes tipos, incluindo variáveis qualitativas, entre variáveis qualitativas e entre variáveis quantitativas. Tá? Então, ah, a gente pode usar o mesmo tipo de análise que a gente já viu no vídeo de variáveis qualitativas, né? Apresentar uma distribuição conjunta resumida em tabelas de contingência, fazer as distribuições marginais também nessas tabelas de contingência, ou agrupar os dados marginais em intervalos de classe. Tá? Bom, além desse tipo de análise, variáveis quantitativas também podem ser feitos usando métodos analíticos, ou seja, a gente faz umas contas com os dados que a gente tem e gráficos mais refinados. Tá? Então, um dispositivo bastante útil que a gente usa para verificar a associação ou correlação entre duas variáveis quantitativas é o gráfico de dispersão, que a gente vai começar a apresentar por meio de exemplos. Tá? Então, a gente começa importando os dados referentes ao questionário respondido na nossa primeira sessão síncrona. Então, a gente tem lá os nossos dados, tá? E aí o que a gente tem que fazer aqui é dar um Shift Enter e a gente carrega todos esses dados. Então, a gente carregou os dados, está carregando, ok. E aí a gente inspeciona o conteúdo olhando as 5 primeiras linhas, né? Que a gente sempre faz lá. A gente procura o head, né? Para a gente lembrar como é que era esse conteúdo. Então a gente tem aqui essas variáveis quantitativas que a gente tem é a estatura em metros, o peso em quilos e o número de irmãos e irmãs. O resto são variáveis qualitativas, né? Que a gente já tinha visto em outras ocasiões. Muito bem. Então agora a gente pode exemplificar dois tipos de análise com as variáveis quantitativas que a gente tem, tá? Fazendo e buscar se há correlação entre elas. Então uma delas a gente vai fazer a altura com o peso, tá? Que realmente parece ser correlacionada, faz sentido você achar que o peso é correlacionado com a altura, uma vez que uma pessoa mais alta tem mais massa, a princípio, ela tem que ter mais massa, pelo menos mais massa óssea. E a outra que não deve ter correlação nenhuma, que é você procurar, por exemplo, qual o número de irmãos que uma pessoa tem em função da altura dela. Isso não parece fazer nenhum sentido. Então a gente imagina que essas duas variáveis são completamente independentes. Tá? Então a gente começa com o diagrama de dispersão, ou como é conhecido no jargão aí da área de estatística, ou em vários mercados de trabalho, como scatter plot. Tá? Então a gente faz primeiro a gente cria as variáveis com nomes mais compactos, né, para a gente não ter que ficar carregando toda hora o data frame completo. Então a gente criou já as nossas variáveis, estatura, peso e irmãos, tá? E agora a gente faz os gráficos, tá? Então aqui é uma forma de você fazer mais de um gráfico na mesma figura, tá? Então a gente vai fazer dois gráficos lado a lado, onde a gente vai fazer então um gráfico de dispersão, estatura por peso e estatura por irmãos. E aí o que a gente vê, eu acabei voltando antes da hora, peraí, vamos subir aqui, a gente tem que rodar isso aqui para exemplificar, né? Então a gente dá o Shift Enter aqui, e aí ele produz os gráficos, tá? Então a gente vê aqui os dois gráficos de maneira mais simples, para não ocupar muito espaço, sem nome de eixo nem nada. E aí a gente observa aqui que parece ter uma tendência, né, à medida que você vai aumentando a estatura, você vai aumentando o peso, e o outro não tem uma tendência preferencial. Olha, a flutuação parece ser mais ou menos a mesma. Então a gente pode dizer que não tem realmente uma tendência aqui, tá? Então a gente pode observar que a figura da esquerda possui uma tendência, né, que é a estatura, peso pela estatura, enquanto que a da direita não tem nenhuma tendência muito clara, tá? E como é que a gente sabe exatamente? Então é essa tendência de que à medida que o número vai variando numa direção, os dados do eixo y vão variando em outra direção, tá? Graficamente, a gente vê os seguintes tipos de padrão quando você está estudando correlações. Então, o gráfico mais da esquerda é o tipo de correlação positiva, ou seja, à medida que o valor no eixo x aumenta, aumenta também o valor no eixo y. Tá? O gráfico do centro apresenta ausência de correlação, ou seja, não tem nenhuma tendência, você está variando aqui e aqui está uma loucura, quer dizer, você tem o mesmo tipo de distribuição entre 4 e menos 4 e menos 2 que você tem entre 2 e 4, ou seja, se distribui mais ou menos da mesma maneira. E o da direita é
uma correlação negativa, ou seja, à medida que você vai variando positivamente o eixo x, os dados do eixo x, você tem uma variação que ocorre no sentido inverso, ou seja, você vai variando negativamente, vai diminuindo o valor da variável que foi colocada no eixo y. Então aqui é uma associação negativa ou uma correlação negativa. Tá, ok? E a gente pode medir, quantificar a correlação entre variáveis quantitativas. Tá? De que maneira a gente vai fazer isso? Tem um texto longo aqui, mas essencialmente a gente vai usar um método que é a correlação de Pearson. É uma correlação, é um coeficiente de correlação linear, coeficiente de correlação de Pearson, e ele essencialmente fica limitado entre -1 e +1, onde -1 é a máxima correlação negativa, +1 é a máxima correlação positiva, e quando você está o mais perto possível de zero, você tem ausência completa de correlação. Tá, ok? Então, a definição do coeficiente de correlação linear é a seguinte, quer dizer, você pega um número de pares de valores x, y, sendo que o i vai de 1 a n, você tem n pares. Tá? Então você tem aqui, essa é a definição do coeficiente de correlação de Pearson. Ou seja, você pega as diferenças para cada par i de x e de y, subtrai o valor de x em relação à média dos valores de x, subtrai o valor de y em relação à média dos valores de y e multiplica essas duas diferenças. Tá? E aí você faz o somatório em cima de todos desses produtos das diferenças. Veja, você tem que fazer as diferenças e depois o produto entre elas e aí você soma. Porque senão, se você somar esses caras primeiro, ou somar esses caras, e depois somar esses caras primeiro, e depois multiplicar os somatórios, que não é o que está aqui na fórmula, você vai ter um valor zero, tá? Ou muito perto de zero. Então o que você espera aqui ter é uma diferença vezes a outra diferença a cada ponto. Tá? E aí você divide, então, por n, que é o número de observações que você tem, e pelo desvio padrão da variável x e o desvio padrão da variável y. É lógico, aqui nesse somatório eu poderia ter colocado o desvio padrão para fora, é só uma forma de escrever, porque isso daqui não vai variar, o desvio padrão não vai variar com essa somatória. Tá ok? Então, dá para concluir, a partir de uma análise, se a gente for analisar essa expressão aqui, que de fato a correlação fica limitada entre -1 e 1. Tá? E aí, se a gente tomar um mesmo conjunto de n pares de dados e fizer a seguinte expressão, né? Só o x i menos x barra vezes o y i menos y barra, né? Tomar o somatório em cima de todas essas diferenças, né? do produto dessas diferenças e dividir por n, a gente vai ter uma nova estatística que se chama covariância. Ou seja, que ele mede essa covariância, ele mede o quanto que uma função varia, que uma variável varia junto com a outra. Então ela varia junto com a outra, é dado covariância, por isso que é o nome, covariância. Tá? Veja que existe uma semelhança entre a fórmula da covariância e a fórmula da variância. Tá? Aqui, se você está falando da mesma variável, ou seja, se você faz isso, se substituir o x por y, você vai ter exatamente o valor, a expressão da variância aqui. Tá, ok? Muito bem. Então a gente pode reescrever a expressão da correlação, o ρ aqui de x e y, como sendo a covariância de x e y dividido pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. É simples assim. Tá? E aí a interpretação desse coeficiente de correlação isso aqui é arbitrário. Tá? Você pode encontrar alguns autores que falam isso, outros autores vão falar talvez valores diferentes. Mas, grosso modo, você pode dizer que se o ρ está num intervalo entre menos 0,3 e 0,3, a correlação é muito fraca, então você pode inferir a princípio que não existe uma correlação. Tá? Você pode dizer que os dados não são correlacionados. Né? Que qualquer variação em relação ao zero é mera flutuação estatística. De 0,3, entre 0,3 a 0,6, você tem aí uma correlação moderada. Né? Moderada, fraca, mas tem uma correlação que você não pode desprezar. E acima de 0,6 você tem uma correlação elevada, tá ok? É lógico, isso aqui é arbitrário, como eu falei, pode ser 0,7, enfim, é bastante arbitrário isso. Tá? E o sinal do ρ, ou seja, se o sinal, eu sempre tomei aqui para simplificar a anotação na hora de escrever, eu tomei o módulo do ρ,
mas o sinal vai indicar o tipo de correlação. Se é negativo, se o sinal é negativo, a correlação é negativa, se o sinal é positivo, a correlação é positiva. Tá? E quanto mais perto de zero for a nossa correlação, né? Quanto mais perto de zero for o ρ, indica que existe ausência de correlação. E quanto mais perto de 1 em módulo for, indica a máxima correlação, se positiva ou negativa. Ok? Então a gente pode agora pegar com essa expressão, calcular a correlação linear entre o coeficiente de correlação linear entre os gráficos, entre os pares de valores que a gente graficou agora há pouco, né, da estatura com o peso e da estatura com o número de irmãos. Então aqui a gente tem o cálculo, né? Então aqui a gente tem a gente fez eu fiz o delta como de novo, eu criei um vetor, né, das diferenças. Cria de novo para as diferenças na estatura, cria um outro vetor para as diferenças em peso e um outro vetor para as diferenças no número de irmãos. Tá? Por quê? Porque daí eu vou lá e uso o truque do produto escalar entre eles. Tá? Então eu faço o produto escalar entre eles, que já me dá a somatória de graça, e aí eu divido por n e pelos desvios padrão respectivos. Tá, ok? Faço isso para correlação entre estatura e peso e correlação entre estatura e número de irmãos. E aí eu imprimo. Tá? Vamos dar um Shift Enter. E aí a gente tem que a correlação do peso com a estatura é 0,65, é uma correlação considerável, a gente pode considerar que existe realmente uma correlação. E a correlação entre o número de irmãos e estatura, além de ser negativa, ela é baixa, ela é 0,12, então é muito baixinho. Tá? Então, a gente pode aqui considerar que, de fato, o gráfico já deu uma indicação para a gente de que existe essa correlação. Lembre-se, esse é o coeficiente de correlação linear. Mas o gráfico parecia talvez ter algum outro tipo de dependência entre a estatura e o peso. Tá? Se você lembrar da definição, por exemplo, do índice de massa corporal, ele é uma estatura, ele é uma correlação quadrática. Então pode ser que se a gente fizesse uma transformação naqueles dados e colocasse, elevasse ao quadrado, por exemplo, a estatura e refizesse aquele gráfico, talvez esse índice de correlação fosse maior ainda. Tá? Então, é claro, evidentemente, para a gente completar aqui, existe um método pré-definido em Python, usando o próprio DataFrame do Pandas, para a gente calcular a correlação. Tá? E para fazer isso é simplesmente pegar o DataFrame e dar o ponto correlation aqui, né, core. E aí a gente tem, ele faz, o que ele retorna para a gente? Ele retorna a correlação de todas as variáveis em pares, de todos os pares de variáveis quantitativas que a gente tiver no DataFrame. Como a gente só tinha três variáveis quantitativas nesse DataFrame, ele deu uma matriz 3x3. Tá? Mas basta a gente olhar a primeira aqui. Ó. A primeira, a coluna é qual a sua estatura em metros. E aí você tem as outras três aqui. Então, a correlação da estatura com ela mesma tem que ser 1, porque é máxima. Porque ela com ela mesma, ela é a própria. Então, ela com ela mesma tem que ser máxima. Então, é 1. Tá? Então, a correlação dela com ela mesma é 1. A correlação da estatura com o peso é 0,656, que é o que a gente viu agora há pouco. Tem uma diferença na casa decimal aqui, mas essencialmente é a mesma coisa. Tá? E a correlação da estatura com o número de irmãos é o mesmo menos 0,12. Tá? Então, você pode fazer isso de maneira simplificada. Tá ok? É isso. A gente aqui talvez as diferenças sejam porque ele deve usar talvez o desvio padrão amostral e não o desvio padrão populacional como a gente usou no cálculo ali atrás. Tá ok? Então essa deve ser talvez a possível diferença, não é só arredondamento, mas uma diferença de método mesmo. Tá ok? Então era isso que eu tinha para falar e até a nossa próxima videoaula.